suposto vazamento de 251 milhões de CPFs brasileiros é anunciado na Dark Web. Isso aí a gente até anunciou no Instagram, a gente chegou a falar sobre isso. Recebi mensagens, inclusive, de uma galera que trabalha com cibersegurança. Eles afirmaram, nem sei aqui se... Aqui não? Vai falar tem um na notícia? Tem, né? Tem. Eles afirmaram que esse requentaram um vazamento que já acontecia. Ok, o que também não deixa de ser preocupante, porque é sinal de que eles já tinham o seu CPF por lá. Pois é, um alerta de segurança cibernética mobilizou especialistas após esse anúncio, né, de um conjunto de dados massivo batizado de MORG, contendo mais de 251 milhões de registros de CPF de brasileiros. Aí, pessoal, 250 milhões... Nem tem isso tudo. Então, existe muito mais do que isso de CPFs, porque as pessoas morrem, né? Mas os CPFs estão registrados. O volume de informações supera a população atual do país, porque inclui também registros de pessoas falecidas. A denúncia propagada por plataformas de monitoramento, como a Vecert Threat Intelligence, aponta que o banco de dados teria sido extraído do portal GovBR em março do ano passado. Além do número do documento, o dataset supostamente expõe nomes completos, gênero, datas de nascimento, nomes dos pais e, em casos específicos, também dados de óbito e raça. Para validar a autenticidade da oferta, o cybercriminoso responsável, identificado pelo nome de Buda, disponibilizou uma amostra gratuita contendo 20 mil linhas. E aí, mas aí que tá. Isso é suficiente para provar que vazou 251 milhões? Não é. Mas todo mundo sabe que houve um vazamento do DataSUS. Foi esse o vazamento que rolou já, se não me engano, em 2023, 2021. Mas, veja bem, esse aqui é outro, né? Então, mas eu acho que requentaram essa base com mais informações. Pode ser, ó. Em resposta oficial, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos negou qualquer registro de invasão ou vazamento nos sistemas do governo federal. Analistas do setor sugerem que o caso pode ser uma estratégia de marketing do crime organizado. A suspeita é que o anúncio seja de uma reciclagem de vazamentos antigos, reorganizados e relançados com um nome de impacto para atrair novos compradores na Dark Web. Apesar do ceticismo quanto à novidade das informações, a recomendação para profissionais de TI e usuários é reforçar as práticas de higiene digital. Isso inclui o monitoramento preventivo de documentos em base de dados vazadas, a ativação de autenticação multifator em todos os serviços e a revisão periódica de credenciais de acesso. Ok, então tá bom, não houve um vazamento novo, mas ainda assim os dados já estavam vazados, ou talvez tenham vazado agora um percentual maior de pessoas mortas que talvez não estivessem antes nessa base. De qualquer forma, a gente cai naquele problema, né? Olha só como é que centralizar uma base de dados muito grande, se ela der problema, já era, gente. Tá tudo na mão de criminosos. Né? Lembrando que existem serviços de consulta de CPF que você consegue obter alguns dados. Porque as pessoas vão falar, poxa, mas CPF é aberto. Se você tem um CPF de uma pessoa, você pode consultar ele e aparece lá no serviço, vai aparecer o nome e algumas informações. Agora, quando você tem realmente nome de pai, mãe, nascimento acaba sendo muitas se eu não me engano, né? Tem também cidade, estado onde a pessoa reside. E isso abre possibilidade de fazer phishing, de fazer algum tipo de ataque para tentar ludibriar. E aí, esse que é o problema. Quando você tem uma base grande, a possibilidade de você receber ataques de phishing é mais alta. Lembrando também que existe uma base de consulta aberta, se não me engano é falecidos, alguma coisa do governo mesmo, onde você coloca o CPF e ali tem as informações de falecidos. E essa base, quando você entra no serviço, eles mesmos já dizem que tem mais de 50 milhões de registros ali. Eu fico na dúvida, poxa, se tem registros de falecidos também, será que alguma informação dessa base também foi utilizada? Não sei, tá? Coincidentemente, tem ali 50 milhões de registros. Quando você entra ali no site, você consegue ver. Depois de conversar com vários profissionais, acredito realmente que estão requentando para poder vender. O vazamento antigo. Para poder vender. Mas, de qualquer forma, a gente tem que ficar sempre atento, ainda mais agora que está todo mundo tendo que usar esse tal do GovBR, desse aplicativo. Lembrando que ele não é obrigatório, mas para várias coisas você já tem que ter ele. É impossível não ter. Já. Eu diria obrigatório, passou a ser praticamente. E aí a gente até recomendei lá no Instagram também, no código-fonte, fiz um shorts lá, para todo mundo utilizar outro serviço. Eu sei, é um outro serviço do governo. Do governo não, né? Do Estado, que é um serviço do Banco Central que usa o app GovBR. Que é o seguinte,
Primeiro, ativa lá a autenticação de 2 fatores, tudo bonitinho. Você vai ter que entrar no site do Banco Central e tem lá um serviço chamado Protege Mais. Protege Mais, tá? É um maisinho no final. Para que serve isso? Para a gente tentar minimizar aí esse tipo de ataque. Quando você entra nesse serviço, ele vai pedir para você se autenticar no aplicativo do GovBR. Você não pode se autenticar, se não me engano, pelo QR Code, tem que ser pelo código. Então, cara, tem que estar tudo configurado lá, como conta ouro lá, tem que estar tudo ativado. Corre nesse story que o Gabriel fez, ou então lá no Instagram, tá num Rio, porque aí ele explica tudinho, essas nuances ali do que fazer. Mas o que faz esse serviço? Toda vez que você vai abrir uma conta em alguma instituição financeira, seja essas fintechs mesmo, ele precisa, primeiro de tudo, fazer uma solicitação para esse serviço lá no Banco Central e verificar se você, com o seu CPF, quer abrir uma conta bancária. Se aquilo voltar um falso, ele não autoriza você fazer. Então você pode ativar e desativar isso rapidamente lá no site do Protege Mais, lá dentro do Banco Central, e dessa forma, se alguém de posse dos seus dados tentar abrir uma conta bancária, fazendo algum processo aí de hackeamento, pelo menos diminui a possibilidade de dar algum problema. E nesse serviço também, lá dentro desse site, você consegue solicitar também uma lista de instituições em que você tem banco. Então, se você está suspeitando que alguém abriu alguma conta ou fez alguma coisa com o seu CPF, lá também dentro desse site ele vai fazer uma lista e você consegue consultar. Isso é super importante. Ah, mas é uma aplicação do governo. Pois é uma aplicação que usa também o GovBR, mas a gente tem que tentar se proteger de alguma forma, né? São serviços separados, teoricamente. Apesar da autenticação ali ser pelo GovBR, essas informações estão dentro do Banco Central. Esse aqui é o corte de uma notícia do Compilado, que é o podcast do Código Fonte TV. Onde toda semana tem episódio novo falando de programação, tecnologia, inteligência artificial e cibersegurança. Então já se inscreva no canal do Compilado e acompanhe os episódios completos. E concorra a prêmios.